Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Silva, seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos começando mais uma live e hoje, começando aí o mês de setembro, começou ontem na verdade, mas estamos no começo do mês e como eu estou gravando hoje, então começando o mês de setembro, que desde 2015 traz aí uma referência sobre a depressão e a prevenção do suicídio, e o mês de setembro foi escolhido para ser o Setembro Amarelo. E pensando nisso, eu preparei aqui para vocês, pessoal, algumas dicas de como se portar, de como lidar, de como poder ajudar alguém que esteja vivenciando algum momento depressivo, alguma fase depressiva, ou se você mesmo está passando por isso, você pode aplicar também com você. E se você conhece alguém, você pode usar essas ferramentas com uma pessoa. Por isso, fique aqui até o final, que até o final eu vou trazer as dicas para vocês, tá? E também antes eu vou trazer, agora, na verdade, vou trazer para você uma pequena explicação, uma pequena mesmo, só para a gente entender algumas coisas quando a gente fala de depressão. Beleza? Muito bem, então, sem mais demoras. E, antes que eu me esqueça, se inscreve aí, deixa seu like, deixa sua curtida, compartilha, ativa o sininho, faz tudo que der para fazer para fortalecer o canal, fortalecer o trabalho. Beleza? Muito bem, então. Então vamos lá. O que fazer, depressão, o que fazer, como compreender? Então, pessoal, primeira coisa, diferenciar a depressão da tristeza. Então, Thiago, em poucas palavras, quais são as principais diferenças? Vamos lá. A tristeza, quando você está triste, você não deixa de fazer, ou pelo menos não é para deixar, tá? Mas geralmente a gente não deixa de fazer as coisas que a gente precisa fazer. As nossas atribuições diárias. Trabalhar, cuidar do filho, se você tiver, da casa, ou seja, tudo aquilo que te compete diariamente, que faz parte das suas atribuições. Então, mesmo triste, mesmo desanimado, mesmo de mau humor, angustiado, a gente faz, certo? Já quando a gente começa a deixar de fazer, a gente começa a negligenciar trabalho, pessoas, situações, a gente começa a ficar mais recluso, ficar mais intrínseco, reprimido, conversar menos, ou seja, a gente deixa de fazer as coisas, a gente não tem uma perspectiva positiva do futuro. É aí que a gente começa a prestar mais atenção. É aí que a gente começa a identificar. E o tempo? Quanto tempo? Não sei quanto tempo exatamente. 20 dias? Um dia? Não tem esse tempo. Mas a gente consegue perceber, a pessoa ela muda muito rápido, Ela começa a realmente a ser uma outra pessoa. Você olha assim e você fala, poxa, essa não é a pessoa que eu conhecia, Vem essa impressão. Então, é aí que a gente começa a prestar mais atenção. Muito bem. Então, pessoal, essa pequena diferença. Depressão, ela é mais profunda. E a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia, As angústias, as vivências. Beleza? Então, dito isso, a gente procura a ajuda de um profissional. É claro que, uma ressalva, é um processo até procurar a ajuda de um profissional. Não é sempre que você vai chegar e falar, olha, vai lá num psicólogo tal ou no psiquiatra. A pessoa não quer fazer isso. E na cabeça dela também, ela ainda está passando aquele processo. Então, ela não quer sair dali, ela não consegue, ela não tem força. E aí a projeção dela do que será aquilo também não vai ser boa. E aí é difícil. Então, ali você vai cativando essa pessoa da melhor maneira que você conseguir. Vai entrando no campo dela com cuidado, com respeito, com carinho, para conseguir plantar as sementinhas para que ela fale, poxa, procura um profissional para mim, você conhece algum? Opa, é aí que as coisas começam a mudar. Tá certo? Então, que profissional procurar? Procure um psicólogo. Porque ele vai saber dizer, ele vai identificar a necessidade
de um remédio? Porque às vezes não precisa, dependendo do caso. Essa que é a questão. Porque se você for ao psiquiatra, a maioria, né, geralmente, eles vão te dar uma receita, porque eles trabalham com isso. Né? Mas, dependendo da ocasião, não vai precisar. O motivo, né? O trabalho terapêutico já dá conta. É aí que o profissional, o psicólogo, ele vai identificar e ele vai te orientar e vai falar assim: fulano, procura um psiquiatra, né? É importante você tomar um remédio que ele vai escolher, claro, o médico. E aí, isso vai casar com o tratamento, tá bom? Então, pessoal, quando a gente começa a tomar um remédio, vou até colocar aqui já, que é o próximo tópico. Então, quando a gente toma um remédio, ele vem para juntar, para agregar, para dar tempo para você fazer o processo terapêutico. O remédio por si só, você vai tomando, mas aquilo são questões que você tem que resolver. E não é o remédio que vai resolver isso para você. O remédio, ele vai recuperar funções que foram perdidas por causa da questão emocional, por causa da tristeza, ou seja, de tudo aquilo que é ruim que a gente internalizou. Né? E aí o remédio ele vai te dar a força suficiente para você trabalhar isso. Porque por experiência própria, eu já vi pessoas, e olha assim, que eu tenho uma visão com muito cuidado com o remédio, né? Então assim, eu já vi pessoas de eu olhar para ela e a gente começar um processo terapêutico e eu ver que ela não consegue fazer assim o mínimo do mínimo do mínimo. Como por exemplo, quando você acordar, abra a cortina da sua janela, na janela do seu quarto. A pessoa não conseguia fazer isso. Então, poxa, a gente precisa arrumar um meio para dar força e estrutura para essa pessoa, para que ela consiga cumprir o processo terapêutico, tá? Então, esse é um ponto importante, tá bom? Então, o remédio, né, não veja ele como um vilão, como nada. Ele é importante desde que seja bem indicado, junto com um psiquiatra que considere o processo terapêutico. Porque hoje, principalmente, né, na tendência que a gente vive hoje, eu fico muito contente porque eu vejo mais psiquiatras associando, né, os tratamentos terapêuticos. Então, se você for um psiquiatra que tem essa visão, que, né, realmente tem um olhar mais ampliado sobre o ser humano, que estuda outras coisas, ou seja, ele vai falar assim para você: olha, eu vou te receitar um remédio para isso, para isso e para isso, porém, procure um profissional da psicologia e comece a fazer terapia. É isso que ele vai dizer. Ele não apenas vai dar uma receita e você vai tomando esse remédio aí durante ano, entra ano, sai ano, e você vai fazendo isso e beleza, né? E você segue a sua vida. Porém, a gente não nasceu tomando remédio, a gente não nasceu com um monte de coisa, né? Então isso não faz parte da nossa natureza, da nossa psique. Então, as questões emocionais, depressão, ansiedade, nós precisamos resolver. Exatamente por quê? Porque são questões passadas, né? São questões passadas. Então, uma questão passada, ela já pode ser o suficiente para comprometer, né? Ou seja, para ser o motivo, o estopim da sua depressão. Eu vejo isso em consultório, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho um caso, né, de uma pessoa que ela tem mais de 20 anos, né, eu não vou detalhar, ou seja, já é adulta, já é dona do seu nariz, já faz as suas coisas, cuida da sua vida. Porém, quando ela tinha 6 anos, ela ouviu uma conversa da mãe dizendo que não era para ela ter nascido, que foi um erro, que foi um escape, porque a cirurgia que o pai tinha feito de vasectomia, né, ainda estava ativa, o esperma ainda estava funcionando, estava vivo. Né? Existe um prazo, tem tudo isso daí. E aí aconteceu. Então, ela internalizou isso e isso choca com várias outras questões. Então, desde lá, ela veio desenvolvendo outras questões e que junta hoje com o que ela sente, com o que ela faz. Tá? Muito bem, então uma questão passada, ela pode ser o suficiente para começar, né? Ou seja, a sementinha lá que vai crescer com o passar do tempo e hoje vai se juntar com as questões que você vive hoje, as questões atuais, e aí isso vai gerar um peso muito grande.
Então, se eu tenho pendência no meu passado, questões emocionais, traumas que aconteceram, e aí eu venho para a minha vida hoje, para as minhas questões atuais, para a minha rotina, ela também não tá boa, como por exemplo, o meu trabalho não tá bom, o meu relacionamento também não tá bom. Ou seja, tem outras questões que te causam repressão, que te causam sentimentos ruins, como por exemplo, só o fato de você ter que voltar para sua casa. Isso já gera um incômodo se lá não for um lugar acolhedor, se lá não for um lugar com pessoas legais, com pessoas que te apoiam. Ou seja, aquilo já é uma repressão muito grande, porque todo dia ela acontece, né? Então os momentos atuais, as questões atuais, elas vão se tornando um acúmulo, tá? Muito bem. Então, se eu tenho questões passadas, eu tenho questões atuais, e daí o que acontece? Dificilmente eu vou conseguir fazer uma projeção de coisas boas para o meu futuro. Então o que acontece? Eu tô lá na minha cama, por exemplo, sem vontade de fazer nada. Beleza. Porque questões passadas me pegaram, se juntaram com as minhas questões atuais e foi um baque forte. E daí eu tô lá na minha cama e eu penso assim, por que eu vou sair daqui? Não tem motivo para eu levantar da cama e abrir a minha janela, sendo que eu quero morrer, por exemplo. Sabe? Então, você vê que isso se torna um ciclo. Então, questões passadas que se juntam com as questões atuais e que minam o meu futuro e me tiram a força, a energia de sair dali, né? De fazer alguma coisa, porque minha perspectiva já foi pro brejo, tá certo? Então, muito bem. Agora, pessoal, eu separei aqui para vocês algumas, né, informações importantes para você poder lidar com uma pessoa, poder orientar, enfim, tá? Primeira coisa, não toque no fato traumático. Então, mesmo que você saiba, né, que você tem indícios de coisas que aconteceram com essa pessoa, e aí você fala, poxa, foi por causa disso e daquilo que ela começou a ficar assim. Mesmo que você tenha razão. Porém, não é assim que funciona. Não adianta você chegar nela e querer mexer, enfiar o dedo na ferida. Não é desse jeito. Isso só vai piorar a situação. Então, não toque na ferida. Para isso, tem o profissional, tem os profissionais para poder fazer isso, para poder eclodir esse sentimento e fazer a transformação e colocar no lugar certo. Isso é um processo. Porque se você for lá e mexer na ferida, aquela ferida vai ficar ardendo e depois a pessoa vai ficar ali. Né? Você vai lá, mexe e tchau. E aí a pessoa tem que se virar com aquilo. Então, não mexa no fato traumático, tá certo? Ofereça incentivo. É isso que é bacana você fazer. E não pressionar. Como, por exemplo, sai daí, cara, levanta daí, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vejo isso muitos pais que fazem com os filhos. Até por falta de informação. E também pela dor dos pais. Né? Então ele vê o filho passando por aquilo, ele não sabe o que fazer, e daí ele fala, vamos, sai do quarto, reage. E começa a pressionar. Mesmo que não seja uma pressão, mas para quem está passando pelo processo depressivo, sim, é uma pressão, dói. Por quê? Porque a pessoa, ela não queria estar fazendo aquilo. E daí chega você e fala, faça aquilo, faça isso, faça. A pessoa quer fazer, mas não consegue. Ela sabe que tem que fazer, mas ela não consegue. Então isso gera um peso, tá? Então incentive. Por exemplo, vamos lá, eu posso abrir aqui a janela para você, só para o sol entrar? Beleza? Beleza, sabe? Em vez de falar para ele, abre a janela. Beleza, pessoal? Muito bem. Então, jamais fale que é frescura. Nunca, never, jamais. Não faça isso, porque afinal de contas é a dor do outro. E a dor do outro, só ele sabe o quanto dói. Você não sabe. Então não faça isso. Só vai distanciar e piorar a situação. Beleza? Muito bem. Seja um ponto de confiança. Seja um ponto de confiança. Tá, pessoal? Tem a última dica que é muito importante também. Então fique aqui, tá? Então seja um ponto de confiança. Ofereça um ombro, né? Seja aquela pessoa que ela pode se abrir. Não é você que vai resolver a situação dela.
mas você vai ser a pessoa que vai ser a ponte. Então, ela contando para você, de falar, olha pai, olha mãe, olha fulano, olha amigo, é isso aqui que está acontecendo, ali sim, ela entregou para você uma informação importante, que ela confiou em você. Então, se você falar para ela, vamos procurar um profissional, eu te ajudo, tal, eu conheço um que é muito bom, opa, ela vai aceitar, ela tende muito a aceitar, por causa da confiança, tá certo? Muito bem. Outra coisa, ouça. Quando eu digo ouvir, é ouvir com o coração, sem pré-julgamento, sem julgamento, muito menos, sem cobrança, sem bronca, sem... Nossa, por que você foi fazer isso? Tinha que dar nisso mesmo, tá vendo? Por isso que deu errado e... Não, ela não precisa disso agora, não é isso que vai resolver. Então ouça, acolha, ouça como um abraço, tá? Porque assim você vai conseguir extrair com que essa pessoa se abra após a confiança, tá certo? E para terminar, para você que ainda não deu o like, não se inscreveu, se inscreve aí, fortalece, que é a empatia. A empatia, pessoal. Hoje a gente falamos muito, hoje fala-se muito da empatia. Mas lembrando que a empatia é um processo muito profundo e muito difícil, requer muito estudo para poder fazer ele, assim, para se aproximar. Mas vamos pegar o que a gente sabe, né, o que a gente ouve muito por aí, que é o quê? Se colocar no lugar do outro. Então faça isso só um pouquinho. Se você fizer isso, você vai conseguir ouvir, você vai conseguir incentivar, você vai conseguir aceitar essa pessoa, você vai conseguir fazer parte daquilo, né? Você vai conseguir estar perto dela, você vai conseguir passar confiança, porque ela vai estar vendo de que você entende, que você sente o que ela está vivendo. E essa é a porta. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, agradeço imensamente a atenção de vocês, espero que esse conteúdo tenha gerado informação, tenha gerado conhecimento, que vocês possam levar isso para frente, que vocês possam, né, contribuir para quem está vivendo esse momento, esse processo, essa passagem, tá certo? Depressiva. Então, um grande abraço, até a próxima e até semana que vem. Um abraço!